Bom dia, queridos. Mensagem do professor Vicente. Daniel, capítulo 5, verso 22. Tu, Belsazar, que és filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso. Louvado seja Deus! Estamos estudando o livro do profeta Daniel. O tema desta semana foi Da arrogância à destruição. Hoje, sexta-feira, estudo adicional. Bem querido, bem querida, você já sabe que este é o nosso guia de estudo, e você pode encontrá-lo na Casa Publicadora Brasileira. Bem querido, bem querida, recomendamos o livro Daniel, do Dr. Elias Brasil. Recomendamos também, querido, que você leia o livro Profetas e Reis. Também vamos compartilhar com você um trecho do livro Profetas e Reis, página 536. A história das nações fala a nós. Deus tem designado um lugar em seu grande plano para cada nação e cada indivíduo. Homens e nações estão sendo hoje postos à prova pelo plumo na mão daquele que não erra. Todos estão, por sua própria escolha, decidindo o seu destino. E Deus está superintendendo tudo para a realização de seus propósitos. Bem querido, bem querida, a história de Belsazar é uma ilustração para a história da minha vida e da sua vida. Assim como Belsazar foi pesado na balança e achado em falta, assim como ele foi investigado e as suas obras foram más diante de Deus e o tempo da graça acabou para ele, todos nós estamos sendo investigados. Dia a dia, o tempo da graça, a porta da graça está aberta para nós. Mas um dia poderá fechar. Sabemos que no juízo final, essa porta se fechará para todos. Mas antes, no limite da vida de cada um, essa porta da graça pode fechar. E Deus não espera que eu e você nos percamos com esse fechamento da porta. Quando chegarmos ao limite da nossa vida, que nós possamos estar ao lado do Senhor Jesus. Bem querido, não foi assim com Belsazar. Belsazar perdeu o limite da vida. Belsazar, infelizmente, fez a escolha mais errada. Quis desafiar a Deus, quis ser arrogante e acabou, então, se perdendo. Bem querido, bem querida, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é de que todos cheguem ao arrependimento e que todos encontrem o caminho da salvação. Toda sexta-feira, estamos também compartilhando com vocês a questão polêmica de algumas partes polêmicas. E essa semana nós vamos falar sobre o rei Nabonildo e o rei Belsazar. Durante algum tempo, arqueólogos e historiadores tinham discussões sobre a questão desses reis, porque a Bíblia cita o rei Belsazar e não cita o rei Nabonildo. De outra forma, os documentos históricos citavam o rei Nabonildo, mas não citava o rei Belsazar. Com isso, então, havia crítica de alguns historiadores em relação ao texto bíblico. Mas Deus é poderoso e as suas palavras são fiéis e verdadeiras. Mais tarde, outros arqueólogos encontraram um escrito, e nesse escrito o rei Nabonildo falava de Belsazar como seu filho. Isso deu a origem, então, ao fim daquela grande polêmica e acabou-se então uma discussão. A Bíblia dá algumas evidências que Belsazar era realmente um rei corregente. A Bíblia fala sobre a rainha-mãe. A Bíblia menciona que Belsazar prometeu a Daniel o terceiro lugar. Se ele fosse o primeiro, ele prometeria o segundo e não o terceiro. Então são evidências do rei Belsazar como corregente de Nabonildo. A questão foi esclarecida, né? A origem do esclarecimento foi o achado desse escrito. Entretanto, meu querido e minha querida, precisamos confiar na Bíblia como um documento histórico e como a palavra de Deus. E Deus é aquele que não erra, né? Portanto, que Deus abençoe você. Que Deus te conceda um bom final de semana e um feliz sábado, em nome de Jesus.